Graça e paz a todos. Sermão em audiobook por Thomas Watson. Seu coração está firme. Salmo 112, verso 7. Ele não terá medo de más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Uma palavra dita oportunamente, disse Salomão, é como maçãs de ouro em salvas de prata. A esse respeito, escolhi esta escritura para tratar neste momento. Quando os ventos começam a aumentar e uma tempestade ameaça, é hora de preparar nosso equipamento espiritual e lançar âncora. O marinheiro lança sua âncora para baixo. O cristão lança sua âncora para cima, dentro do véu. No perigo mais profundo, ele lança fora a doce âncora da fé e não tem medo. Assim diz o texto: ele não temerá más notícias, seu coração está firme, confiando no Senhor. Neste salmo você descreveu o caráter de um homem justo, versículo 1. Ele se deleita muito nos mandamentos de Deus. Ele não apenas guarda os mandamentos de Deus, mas os ama. Eles são a alegria do seu coração. Ele se deleita muito nos mandamentos de Deus. Neste salmo é apresentada a felicidade do homem justo de várias maneiras. Primeiro, seus filhos serão abençoados. Versículo 2. Sua semente será poderosa na terra. A retidão implica misericórdia para com a posteridade. Em segundo lugar, sua propriedade será abençoada. Versículo 3. Riquezas haverá em sua casa. Um homem não perde por ser justo. Faz sua propriedade florescer. Terceiro, sua alma será abençoada. Versículo 3. É a justiça que durará para sempre. Isto é, a alegria e o conforto disso duram para sempre. Sua graça será coroada de glória. Esta flor do paraíso não murcha. Quarto, o nome do homem justo será abençoado. Versículo 6. O justo será tido em memória eterna. Ou seja, seu nome será honrado, viverá quando ele estiver morto. O homem justo carrega consigo uma boa consciência quando morre e deixa um bom nome atrás de si. Ele estará em lembrança eterna. E assim chego ao texto. Este homem justo não terá medo de más notícias, pois seu coração está firme, confiando no Senhor. O texto consiste nestas duas partes gerais. Primeiro, o privilégio do homem justo, e em segundo lugar, o fundamento ou razão para isso. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Começo brevemente com o primeiro deles, o privilégio do homem justo. Ele não terá medo de más notícias. Quando houver rumores de que o mal está se aproximando, o homem piedoso não ficará perturbado em sua mente. Ele não deve entrar em pânico ou medo. No entanto, deixe-me inserir isso para o entendimento correto. Primeiro, não que o homem justo seja insensível ao perigo, senão de que outra forma ele poderia se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Em segundo lugar, não apenas para que algumas nuvens de medo possam surgir em sua mente. Embora a graça subjugue a natureza, ela não a expulsa. Mas o significado do texto é este: ele não terá medo de más notícias. Ou seja, um homem justo não deve ter medo de um medo que o distrai. Tal medo o afasta do dever e o desafina para o serviço de Deus. Ele não terá medo de más notícias, com um medo desmaiado para que seu coração morra dentro dele. Assim foi com Saul. 1 Samuel 28:20. Saul caiu estendido no chão, paralisado de medo. Ele desmaiou de medo. Um homem justo não terá medo de más notícias com um medo desesperador. Ele não deve tanto temer, mas que o coração ainda descansa docemente nas promessas de Deus. É com o homem piedoso em tempo de perigo como é com um navio que está ancorado. Um navio fundeado balança um pouco na água, mas está firme estando ancorado. Assim, embora possa haver alguns abalos e tremores na carne, ainda assim o cristão não está tão agitado pelo medo, mas ele é como um navio ancorado. Seu coração está firme, confiando no Senhor.
Veja a diferença entre os piedosos e os ímpios. O homem piedoso não tem medo de rumores malignos. Ele não teme com um medo perturbador ou desanimador. A esperança ainda é preservada e mantida viva na alma. Mas quando os ímpios veem o perigo se aproximando, eles são surpreendidos com medos de matar o coração. Isaías 33:14. Os pecadores em Sião estão com medo. O medo surpreendeu os hipócritas. A culpa é a base do medo. Quando Adão roubou a fruta, então ele começou a tremer. Tive medo, disse ele a Deus, e me escondi. Os pecadores caem em convulsões de consciência. A marca de Caim foi um tremor na carne, e um homem perverso tem um tremor em seu coração. Isaías 13:8. Eles terão medo. A palavra hebraica para medo significa um medo tal que lança as mulheres em trabalho de parto e as faz abortar. Assim, os pecadores serão lançados, por assim dizer, em tal susto que seus rostos ficarão envergonhados. Isto é, quando surgem problemas, seus rostos empalidecem. O privilégio do homem justo. Ele não terá medo de más notícias com um medo perturbador ou desanimador. Em segundo lugar, aqui nestas palavras está o fundamento ou a razão pela qual uma pessoa piedosa não deve ter medo ou se surpreender com as más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Isso o torna como Leviatã, sem medo. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Então a observação é esta: é o gênio e o temperamento de um verdadeiro santo em tempos de perigo iminente ter seu coração firmado pela confiança no Senhor Jeová. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Para ilustrar esta proposição, responderei a estas 3 perguntas. O que é confiar em Deus em tempos de perigo? Por que devemos confiar em Deus? Como a confiança em Deus conserta o coração? Começo com o primeiro deles. Primeiro, o que é confiar em Deus em tempos de perigo? É chamado nas Escrituras de lançar nosso fardo sobre Deus. O fardo de nossos cuidados, o fardo de nosso medo, o fardo de nossas necessidades, o fardo de nossos pecados. Salmo 55, verso 22, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Confiar em Deus nas Escrituras é chamado de permanecermos em Deus como um homem que está prestes a cair se apoia em algum suporte ou travesseiro. Assim, um cristão permanece em Deus. Isaías capítulo 5, versículo 10. Descreverei assim a confiança em Deus. É um ato heróico de fé pelo qual lançamos todos os nossos cuidados e colocamos a ênfase de nossa salvação somente em Deus. Agora, nesta confiança em Deus, é necessário um conhecimento absolutamente necessário e um conhecimento absolutamente necessário com Ele. Primeiro, o conhecimento de Deus. Salmo 9, verso 10. Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti. Em segundo lugar, nesta confiança em Deus, é necessário conhecê-lo por meio de Cristo. Sem conhecimento não pode haver confiança. Não se pode confiar em um estranho. Deve haver algum conhecimento de Deus. Jó 22, 21. Familiarize-se agora com ele e fique em paz. Esse é o primeiro ponto. O que é essa confiança em Deus? Segundo, por que devemos confiar em Deus? Vou dar-lhe apenas estas 2 razões. Primeiro, porque Deus exige essa confiança. Isaías 26, verso 4. Confie no Senhor para sempre. Salmo 62, verso 8. Confie nele em todos os momentos. Embora você esteja sempre em apuros e medos, lembre-se de lançar a âncora para o alto. Confie em Deus em todos os momentos. O Senhor tiraria nossa confiança em outras coisas além dele. Jeremias 17, versículo 5. Maldito aquele que confia no homem, que depende da carne para sua força e cujo coração se desvia do Senhor. Quebramos nossas muletas porque nos apoiamos demais nelas. Deus deseja que confiemos nele. E a verdade é que a confiança é a parte principal da adoração que atribuímos a Deus. Segundo, devemos confiar em Deus em todas as nossas dificuldades e perigos.
Ele é o objeto apropriado de nossa confiança. Meus irmãos, a criatura não é um objeto adequado de nossa confiança como parece. Ela tem duas más qualidades nas quais não podemos depositar nossa confiança. A criatura engana e falha. Tratarei apenas do primeiro. A criatura engana. É apenas uma mentira açucarada. Onde pensamos em sugar mel, provamos apenas absinto. E como engana, então desaparece e murcha. Como uma rosa, quanto mais cheia ela floresce, mais cedo ela cai. Portanto, não podemos fazer da criatura o objeto de nossa confiança, mas Deus merece nossa confiança. Ele é chamado nas Escrituras de torre forte, onde você pode ter segurança. Provérbios 18:10, o nome do Senhor é uma torre forte. Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Não há nenhuma condição em que possamos estar, nenhuma exigência, mas Ele pode aliviar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Em particular, existem dois atributos gloriosos em Deus nos quais podemos depositar nossa confiança com segurança. Uma é a sua misericórdia, a outra é a sua verdade. Ambos estão unidos em um versículo. Tu cumprirás a tua verdade para com Jacó e a tua misericórdia para com Abraão. Miqueias capítulo 7, versículo 20. Primeiro, podemos descansar e manter nossas almas na misericórdia de Deus. Salmo 13, verso 5, tenho confiado na tua misericórdia. Embora eu tenha pecado, a misericórdia pode me perdoar. Embora eu esteja necessitado, a misericórdia pode me aliviar. A misericórdia de Deus é infinita, é um favo de mel para a doçura e uma rocha para a segurança. Em segundo lugar, podemos confiar com segurança na verdade ou fidelidade de Deus. Lembre-se disso, a verdade é o objeto da confiança. O céu e a terra podem falhar mais cedo do que a veracidade de Deus. Salmo 89, verso 33, não permitirei que minha fidelidade falhe. Boa razão, então, porque devemos confiar em Deus. Onde podemos lançar nossa fé, senão na fidelidade de Deus? Terceiro, como a confiança em Deus conserta o coração. Essa é a terceira coisa que desejo mostrar a você, que confiar em Deus é o caminho para fixar o coração. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Observe duas coisas. Primeiro, é uma coisa excelente ter o coração consertado. Em segundo lugar, é somente a fé que fixa o coração. Primeiro, é uma coisa rara. É excelente ter o coração consertado. Isso aparece de duas maneiras. Primeiro, fixar o coração mostra estabilidade e firmeza de espírito. Um coração não consertado é como um navio sem lastro, soprado para cima e para baixo na água. Aquele que acredita será inabalável. Isaías 28, versículo 16. Segundo, consertar o coração é para deveres sagrados. Aquele cujo coração está fixo em Deus serve a Deus com deleite, com alegria. De fato, um coração não fixo é um coração impróprio para o dever. Mão trêmula não serve para escrever. Um coração não fixo é incapaz de orar ou meditar. Corre atrás de outras vaidades. Certamente, então, uma estrutura fixa de coração é uma excelente estrutura de coração. Você sabe que quando o leite assenta, vira creme. Assim, quando o coração está estabelecido e fixo em Deus, está sempre no melhor estado. Essa é a primeira coisa. Segundo, confiar em Deus conserta o coração. O coração está firme confiando no Senhor, isto é consertado pela confiança. A fé liberta o coração daquelas comoções que causam tremores e estremecimentos. Fixa o coração em Deus. Assim como uma estrela é fixada em seu orbe, a alma do crente é fixada em Deus. A fé faz o coração se apegar a Deus como uma agulha se apega ao ímã. A fé conserta o coração. Tal estrela fixa foi Atanásio. Tertuliano o chamou de inflexível. Ele não podia ser afastado da verdade. A fé fixou seu coração em Deus. Agora vou fazer algum uso deste ponto, uso de informações. Aqui você vê a miséria dos homens perversos.
Eles não são fixos, eles não sabem onde descansar quando os problemas chegam, eles não têm um Deus em quem confiar. Os pecadores são como um navio sem âncora, sacudido pelas tempestades que não tem onde ancorar. Eles são como o velho mundo, quando veio o dilúvio, eles não tinham uma arca em quem confiar. Os ímpios são como o rei Saul em uma hora de perigo. 1 Samuel 28, verso 15, estou muito angustiado porque os filisteus me fazem guerra e Deus se afastou de mim. Um pecador flagrante é como um soldado em batalha, onde as balas estão voando e ele está sem armadura e não tem guarnição em quem confiar. Amados, é a fé que torna o coração firme em tempos difíceis. A fé envolve a alma nos atributos de Deus e a torna como uma torre inexpugnável cercada de rochas. Uso de exortação. Vamos acima de tudo trabalhar por esta graça da fé que fixa o coração. A confiança em Deus corrobora, anima e sustenta o coração nos perigos que ameaçam de morte. Obtém esta graça da fé que conserta o coração. Mas, infelizmente, quem não dirá que está resolvido e consertado? Se surge uma tempestade, ele, por sua vez, confia em Deus. Quem não dirá que confia em Deus? Portanto, devemos levar nosso coração a uma pedra de toque bíblica. Vale a pena. Vamos tentar se nossa confiança em Deus é certa ou não. Você deve conhecê-lo assim. Primeiro, se nossa confiança for correta, entregaremos nosso principal tesouro a Deus. Nossa alma é a joia, o principal tesouro, e nós a entregamos aos cuidados e custódia de Deus. Salmo 31, verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depositamos toda a nossa esperança em Deus. Salmo 39, verso 7, o que eu espero? Senhor, minha esperança está em ti. Assim como em tempo de guerra um homem coloca todo o seu dinheiro em um lugar seguro e forte, devemos depositar todas as nossas esperanças em Deus como uma torre forte. Em segundo lugar, se confiarmos em Deus corretamente, por que então, em todo o nosso perigo, voamos para Deus? Há alguns que, quando surgem problemas, voam para sua própria sabedoria e habilidade. Mas nós voamos para Deus. Salmo 143, verso 9, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Eu voarei para ti para me esconder. Quando Satanás atira seus dardos inflamados de tentação, então voamos sob a asa de Cristo para nos abrigar. Quando um falcão persegue a pomba, ela se lança nas fendas da rocha e ali se esconde. Assim, quando Satanás nos persegue com a tentação, entramos nas feridas sangrentas de Cristo, nessas fendas da rocha, e ali descansamos e estamos seguros. Agostinho disse: deito-me suavemente e descanso sobre as feridas sangrentas de meu Salvador. Terceiro, se confiarmos em Deus corretamente, então podemos depositar nossa confiança nele quando todos os refúgios da criatura falharem. Ainda que as figueiras não tenham flores e não haja uvas na videira, ainda que a safra de azeitonas falhe e os campos fiquem vazios e estéreis, ainda que os rebanhos morram nos campos e os celeiros de gado fiquem vazios, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O soberano Senhor é a minha força. Ele me fará tão seguro como um cervo e me conduzirá em segurança pelas montanhas. Abacuque 3, 17 a 19. Podemos confiar em Deus, em suas promessas, sobre seus atributos. Podemos confiar em Deus na deficiência das causas secundárias. Nós podemos confiar em Deus sem muletas. Então nossa confiança é genuína, uma confiança verdadeira. Quando os canos são cortados, costumava nos trazer conforto. Ainda podemos dizer, no entanto, todas as nossas fontes frescas estão em Deus. Salmo 87, verso 7. Quarto, podemos saber se nossa confiança em Deus é correta ao termos um espírito de coragem infundido em nós. A incredulidade gera medo, fé gera coragem. Provérbios 28, 1. O justo é ousado como um leão. A fé permite que um homem apareça em uma boa causa e resista a toda oposição.
Daniel 3,18. Queremos que você saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Veja Hebreus 10,34. Um cristão tão invencível era Basílio o Grande, que não temia as ameaças do imperador. Ele era como uma rocha que nenhuma água poderia abalar. Quinto, podemos saber que nossa confiança é correta quando obedecemos a Deus em todas as coisas que Ele pede. Há duas coisas na santa confiança: a confiança e obediência. Romanos 16:26. Observe, aqueles que esperam o que Deus promete realizarão o que Deus ordena. Salmo 26, verso 1. Eles confiaram no Senhor. Onde estava o julgamento dessa confiança? Salmo 119, verso 66. Tenho guardado os teus mandamentos. Enganam-se os que dizem que confiam em Deus e, no entanto, não o servem. Negam-se a dar a Deus o beijo da obediência. Sexto, a verdadeira confiança em Deus é purificadora, tendo purificado seus corações pela fé. A fé elimina o amor ao pecado, como o remédio elimina uma doença nociva. 1 Timóteo 13:9. Mantendo o mistério da fé em uma consciência pura. A fé é a graça nupcial que se casa com Cristo, e a santidade é o filho que a fé gera. A mulher do Evangelho que tocou em Cristo pela fé sentiu uma virtude curadora vinda dele. Que esse homem não diga que seu coração está firme confiando em Deus quando se permite em qualquer pecado. O quê? Confia em Deus e ainda assim você jura e está bêbado e impuro. Isso não é confiança, é presunção carnal. Assim como aqueles judeus em Jeremias capítulo 3, versículos 4 e 5, que chamavam Deus de seu pai. Mas o que se segue? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Sétimo, a verdadeira confiança em Deus é uma espera paciente, uma confiança esperançosa. Salmo 37, verso 7. Descanse no Senhor e espere pacientemente por Ele. Embora um crente não tenha o que deseja imediatamente após o retorno de uma oração, aqueles sorrisos e sinais de amor de Deus como ele deseja, ainda assim ele está decidido a ficar em uma postura de espera. Ele esperará até que a misericórdia chegue. Essa é uma boa escritura. Salmo 123, verso 2. Os nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus até que tenha misericórdia de nós. Aquele homem que não tem paciência para esperar não tem fé para confiar. Lembre-se de Isaías 28:16. Aquele que crê não se apressará. Um crente sabe muito bem que quanto mais ele esperar por uma misericórdia, mais rico será quando ela vier. As viagens mais longas têm os maiores retornos. Assim você vê o que é essa confiança em Deus que fixa o coração em tempos difíceis. Agora deixe-me, em poucas palavras, retomar a exortação. Trabalhemos por esta verdadeira fé e confiança para ter nossos corações fixos em Deus em tempos difíceis. A fé é a graça que estabelece e fortalece o coração. Salmo 112, verso 8. Seu coração está estabelecido. A palavra hebraica para estabelecer significa isso. O coração está escorado. É uma metáfora que alude a uma casa escorada por pedaços de madeira. Assim, a fé fortalece o coração quando é provável que ele afunde. Obtenha esta graça da fé que conserta o coração. Assim você passa a ser decidido e destemido, mesmo nos piores momentos e perigos. Agora, para que possamos trabalhar assim, considere apenas estas 3 coisas. Primeiro, não há nada além de Deus no qual podemos fixar nossa confiança. Qualquer outra coisa em que confiemos além de Deus nunca nos abrigará em uma hora de perigo. Não há como confiar nas riquezas. Provérbios 23, verso 5. Dê uma olhada nas riquezas e elas se foram, pois certamente criarão asas e voarão para o céu como uma águia. Não há como confiar nos amigos. Eles podem morrer ou, o que é pior, podem enganar. Miqueias 7, verso 5. Nosso Senhor Jesus foi traído por um amigo. Não há confiança em grandes homens. Quem pode confiar naqueles que não são fiéis a Deus?
Salmo 118, verso 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Não há como confiar em seus próprios corações, porque, infelizmente, o coração está cheio de luxúria, cheio de engano. É um traidor do peito. Provérbios 28, 26, quem confia no seu próprio coração é um tolo. Oh, mas meus irmãos, confiem em Deus. Ele é um refúgio infalível. Um pequeno barco, enquanto está amarrado a uma rocha, é muito seguro. Então, quando a alma está ligada pela fé a Cristo Jesus, a rocha eterna, então ela está segura. Salmo 46, verso 11, meu Deus é a rocha do meu refúgio. Em segundo lugar, firmar nossa confiança em Deus traz consigo uma doce paz. A paz é o ramo de oliveira que a fé traz na boca. Volte-se para aquela excelente escritura, Isaías 26, verso 3. Tu o conservarás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Observe, a confiança perfeita é abençoada com a paz perfeita. A palavra confiar em Deus vem da palavra hebraica que significa nutrir. Por que então? Porque a nossa confiança em Deus nutre a paz na alma. A fé representa Deus como reconciliado e isso dá paz. Quem confia em Deus tem paz em meio às tempestades. Ele é como Noé na arca. Quando veio o dilúvio, ele pôde sentar e cantar na arca. Terceiro e último, fixar nossa confiança em Deus é o que nos traz misericórdia, conforto e libertação. Salmo 32, verso 2, aquele que confia em Deus, a misericórdia o cercará. Não seria uma boa coisa, no meio de uma luta, ser cercado por um escudo dourado que nenhuma flecha ou bala poderia perfurar? É verdade. A misericórdia de Deus, como um escudo dourado, o cercará. Oh, portanto, obtenha esta graça da fé que fixa o coração. Para encorajar sua fé, lembre-se destas duas coisas. Você que está com dores de parto pela libertação da igreja, fé e oração são as duas parteiras que libertam a igreja de Deus quando ela está em trabalho de parto. Darei a você uma escritura clara. Segundo Crônicas 14, 11. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus. Ouve oração, pois confiamos somente em Ti. Havia fé. Quando construímos nossa dependência e confiança em Deus, Ele é obrigado, por questão de honra, a nos defender e salvar. Isaías 28, verso 7, o meu coração confiou em Ti e fui ajudado. Para resumir tudo, vamos acima de tudo trabalhar para ter nossos corações fixos em Deus pela santa confiança. Confie em seu coração onde você não pode traçar sua mão. Confie em Deus para proteção nesta vida e salvação na próxima vida. Amados, confiar em Deus é uma receita para todas as doenças. A fé é a cura universal. O órfão confia-se nas mãos de seu tutor. O paciente confia sua vida nas mãos do médico. E não devemos confiar nossas almas nas mãos de Deus? Segundo Samuel 22:31, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Se alguma vez quisermos dominar nossos medos e inquietações, deixemos a razão carnal e alimentemos a fé. Assim, pois, não temereis as más notícias, porque o coração estará firme, confiando no Senhor. Amém.